Euclides, começa falando pra gente aqui como é que surgiu a Roca. Conta um pouquinho da história dessa empresa que em Curitiba não é tão conhecida quanto em outros estados do país. Bom, a Roca, né, começa a história dela em 2009, né? Os dois fundadores da marca, eles eram executivos da Salomon, né? E eles queriam um tênis diferente, um tênis que ia contrário à tendência de mercado que tinha na época, né? Que era o minimalismo. E eles queriam um tênis que fosse mais confortável, mais estável e também que eles tivessem uma leveza menor e que eles conseguissem descer as montanhas de uma forma mais rápida e mais segura, né? Com essa ideia, eles já tinham uma expertise na área, já desenvolviam calçados, resolveram desenhar um tênis diferente, que ele era mais largo, mais maximalista, muito leve e com bastante amortecimento. Dado isso, saiu o primeiro Mafate, né, o primeiro tênis da Roca, né? E era um tênis perfeito para descer o Monte Mont Blanc o mais rápido possível, porque na corrida de montanha, uma das partes mais difíceis do esporte é a descida, porque é onde você tem que ter total segurança, né? Para que você consiga aproveitar essa parte da gravidade e você conseguir fazê-la de forma rápida, né? E aí surgiu também nessa questão o nome da empresa, né? Que eles queriam um tênis que desse a sensação de estar voando literalmente sobre a terra. E Roca One, em Maori, significa voar sobre a terra, né? E nessa experiência, eles conseguiram desenvolver esse calçado, aonde ele foi apresentado primeira vez em feiras de negócios locais, lá na França, né? E começaram a vender para praticantes de corrida e essas pessoas começaram a vencer provas, a gostar do tênis, a falar bem para um outro, para um outro, para um outro. E aí tomou uma proporção muito grande. A marca viu a necessidade de expandir o seu negócio, né? E no ano de 2015, o grupo Deckers, que é um grupo norte-americano, compra os direitos da Roca, traz a sede da empresa para a Califórnia, né? E consegue expandir o negócio de forma mundialmente. Primeiramente mais forte tanto na Europa, ali na França, nos Estados Unidos e Ásia, né? E em 2020, com a pandemia, né, as pessoas começaram a olhar um pouco mais diferente, né, para práticas de esporte. E a corrida de rua era uma das coisas que eram possíveis, né, porque era feita ao ar livre. Sim. E nesse boom, que as pessoas começaram a fazer atividade ao ar livre, a Roca começou a ter um certo destaque no mercado norte-americano por ter tênis mais confortáveis, né? E os americanos, por ter um biotipo um pouco diferente do brasileiro, são um pouco mais pesados, né? São mais sedentários do que nós, né? Encontraram na Roca que tinham esses tênis mais maximalistas, mais amortecimento. Então isso ganhou eles e começaram a usar cada vez mais. Tanto que em 2021, a Roca foi a segunda marca mais vendida em território norte-americano. E daí, né, as pessoas que visitam muito os Estados Unidos começaram a olhar esse tênis diferente que todo mundo estava usando, muito colorido, exótico, né? Diferente do que tem no mercado, e começaram a comprar, trazer, primeiramente, atletas do meio do triatlo, da ultramaratona e da corrida de rua. E o Grupo Asti, em 2022, traz a representação da marca oficialmente para o Brasil. Primeiramente com operação de atacado, né, para atender os lojistas, né, as marcas, as lojas de multimarcas, por exemplo, a World Tennis, a Centauro, né, a Decathlon, Procorrer, né? E em 2023 a gente inaugura a nossa primeira loja em São Paulo, no Shopping Iguatemi, né? Com uma proposta de atender um público mais premium, né? Um público um pouco mais exigente, que quer um calçado com mais performance, com mais durabilidade e um pouco diferente do que tem aí no mercado normalmente, né? E deu tão certa a experiência que no mesmo ano inaugura também uma loja no Rio de Janeiro. Um ano depois nós temos aí a terceira loja em São Paulo também.
que foi em 2024, né? E depois, logo em seguida, inauguramos a primeira loja em Curitiba, né? Em julho de 2024. Ontem inauguramos mais uma unidade na cidade de Salvador, né? E recentemente, no mês passado, inauguramos uma loja em Manaus. O objetivo da empresa é que, pelo menos nos próximos anos, a gente tenha pelo menos uma loja em cada capital e nas cidades mais importantes, né? Ou seja, a marca está em expansão. Sim, totalmente em expansão, né? Era uma ideia de um produto mais premium, com uma venda um pouco mais direcionada, mas hoje, assim, quem conhece, indica, recomenda, fala bem do calçado, entendeu que o calçado é diferente. E tanto que quando nós estamos ali na loja, nós temos uma experiência muito bacana que as pessoas passam, de onde é essa marca? Como é que é o nome? Por que os tênis são tão coloridos, né? Nossa, deixa eu conhecer. E é muito satisfatório pra gente ver que a pessoa vai, adquire o calçado e volta a dar o feedback pra gente dizendo que, puxa, mas que calçado gostoso, que tênis diferente, que tênis confortável, que tênis durável, né? Sim. Então, a Roca hoje tem essa proposta de entregar mais, né? Principalmente para quem precisa de mais também, né? Às vezes você paga aí mais barato num tênis, mas em 2, 3 meses ele está totalmente desgastado, né? E nós aí temos essa proposta de um tênis mais durável para longas rodagens, com muito conforto e com muita performance também.